Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje nós falaremos sobre dois assuntos. Primeiro, a decisão do STF sobre as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Em 2020, no começo da pandemia da Covid-19, o ministro Edson Fachin deu uma liminar para restringir as incursões da polícia nas comunidades cariocas. As operações poderiam ser feitas, mas em situações excepcionais. Num dos pontos da decisão, o plenário agora determinou que o governo do estado encaminhe ao Supremo, no prazo de 90 dias, um plano para reduzir a letalidade da polícia no Rio de Janeiro. Nós vamos detalhar os pontos deste processo e analisar a participação do ministro André Mendonça no seu primeiro julgamento como ministro do tribunal. Depois nós vamos analisar o discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesta semana. Barroso acusou o presidente Jair Bolsonaro de vazar dados sigilosos da investigação sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Barroso disse que Bolsonaro deliberadamente expôs para hackers do mundo inteiro informações sensíveis do TSE e, com isso, colocou em risco a segurança da justiça eleitoral. A Polícia Federal investiga já esse caso. Bolsonaro, como nós falamos no episódio anterior, se recusou a prestar depoimento à PF, justamente por achar que as suas respostas poderiam ser usadas pela justiça eleitoral num processo futuro contra a sua candidatura. E faz sentido, e a gente vai dizer por quê. Alexandre de Moraes, que é relator dessa investigação, deu 2 semanas para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestar sobre este caso. Mas Aras vem tratando os ataques de Bolsonaro ao TSE como uma mera retórica política. Para debatermos esses 2 temas, o nosso time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim da UFMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Juliana, eu queria começar contigo pedindo para você nos descrever esse julgamento sobre incursão das polícias nas comunidades do Rio de Janeiro e detalhando o que tem de importante dessa decisão e o que ainda falta o Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse assunto. Olá, Recondo, Diego, Tomás, que bom estar aqui com vocês de novo. Esse caso é um caso, né, que ele é de 2019 e ele já teve algumas decisões aí no seu curso, né? Assim, como regra geral, né, a gente teve a afirmação da excepcionalidade das operações policiais em favelas, né? A necessidade da aplicação de cuidados excepcionais também para não colocar em maior risco, né, a população, e a preservação desses vestígios. Também houve decisão suspendendo o uso de helicópteros, sempre com essa preocupação, né, com os excessos, com as arbitrariedades, com as violações de direitos humanos que têm sido cometidas historicamente nessas operações. Mas a petição inicial ela já trouxe uma série de pedidos bastante detalhados, né, inclusive pedido relativo à elaboração de um plano para redução da letalidade, o uso de GPS e câmeras nos uniformes dos policiais. Enfim, uma série de pedidos bastante detalhados que ainda não tinham sido decididos pelo Supremo Tribunal Federal, embora algumas decisões já tivessem sido proferidas nesse caso, nessa linha do que eu mencionei, né? E aí, no ano passado, começou essa discussão mais específica, né, sobre essas medidas mais específicas, sobretudo também em razão da operação policial, né, que resultou na chacina do Jacarezinho, que foi reconhecida como a operação mais letal da história, né? Isso mesmo com uma ordem do Supremo em vigor, determinando a excepcionalidade e os cuidados nesse tipo de operação. E aí o Supremo se debruçou mais uma vez sobre esse tema. O ministro Fachin já tinha apresentado, né, essa nova decisão, e houve esse embargo de declaração com relação a alguns pontos, né, dessa decisão, e aí a gente observou essa divergência, a princípio, entre o relator, o ministro Fachin, né, abordando a questão a partir de uma ótica fortemente dos direitos humanos, inclusive do direito internacional dos direitos humanos, fazendo referência ao caso da Corte Interamericana, Favela Nova Brasília,
sobre essa questão também, e o ministro Alexandre de Moraes, a partir aí de uma ótica mais relacionada à segurança pública, a necessidade de se assegurar um certo conforto aí na atuação das forças de segurança, das forças policiais. Então, essa era um pouco a divergência que estava colocada, né? E no julgamento de ontem, a gente viu essas duas posições, né, explicitadas. Já tinha havido uma adaptação das posições do ministro Fachin em alguns pontos, levando em conta algumas preocupações que o ministro Alexandre de Moraes tinha levantado. Então, já havia tido uma certa composição a partir de uma deliberação anterior, mas o que a gente viu ontem foi uma certa, talvez, reconfiguração de forças com relação a essa questão dentro do Supremo Tribunal Federal, a partir do ingresso do ministro André Mendonça, né, que estreou ontem, e da própria posição do ministro Nunes Marques, que talvez tenha ficado mais vocal, parece talvez tenha ficado mais à vontade ali com essa nova reconfiguração, e viu essa discussão colocada. Então, o ministro Fachin tentando compor, esses ministros mais recentes puxando, né, a discussão muito mais para esse lado, de assegurar, né, o desempenho das funções policiais sem muita preocupação com essa questão de direitos humanos, e às vezes até se parecia, né, que o caso era sobre, não envolvia excessos e arbitrariedades das polícias nessas circunstâncias. Aí eu lembro rapidamente só a fala da ministra Carmen Lúcia, né, que abriu o seu voto justamente chamando atenção para isso, dizendo, olha, pode estar parecendo que esse aqui é um caso sobre segurança pública, mas antes de ser um caso sobre segurança pública, é um caso sobre direitos humanos, né, e sobre as violações de direitos, e ela fala as violações à segurança que são perpetradas durante essas operações policiais. Então, de alguma maneira, ela tenta reenquadrar esse debate, trazendo um pouco, né, para a argumentação do ministro Fachin, que tinha muito mais essa perspectiva. Mas a verdade é que, em alguns pontos importantes, né, o tribunal decidiu com o ministro Fachin, embora ele não tenha conseguido, né, emplacar a sua posição com relação a diversos dos dispositivos, porque existem vários detalhes sobre como essas operações podem ou não podem se dar. Ele não conseguiu, né, emplacar, então, a sua posição assim, mais favorável aos direitos humanos em todos esses quesitos. Juliana, eu queria só voltar num ponto ainda com você, que esses eram embargos de declaração, justamente para o Fachin esclarecer e o tribunal esclarecer a sua posição lá de 2020, né? Foi quando a liminar foi referendada pelo plenário. Mas você acha que faltou esclarecer uma das coisas? Ou pelo menos, acho que ainda está faltando assim um direcionamento do Supremo para dizer, afinal de contas, o que pode e o que não pode? Qual seria esse ponto? Eu fiquei um pouco com essa impressão, assim, uma tecla que os embargos de declaração bate bastante é a questão da delimitação da excepcionalidade, porque o Supremo já havia decidido pela essa excepcionalidade das operações, né? A regra não pode ocorrer, excepcionalmente, motivadamente elas podem ocorrer, e o que acontece é que elas estavam ocorrendo, né? Então, houve uma mobilização tanto dos autores, mas também dos diversos amiticuri envolvidos, para buscar, entre outros esclarecimentos que estão nesse pedido de embargo de declaração, essa delimitação do que seria essa excepcionalidade, né? Justamente para traçar uma linha do que não pode, né? Da regra, né? De ser excepcional. Me parece que isso não foi tão delimitado pelo Supremo na decisão de ontem, né? Acho que os ministros focaram bastante em discutir esses diferentes quesitos. Então, por exemplo, a questão do uso do GPS, ou se poderia se aceitar denúncia anônima, se os protocolos poderiam ter sigilo ou não, né? A qual o Ministério Público caberia acompanhar esse tipo de operação, enfim. Parece que as discussões foram muito mais centradas nesses elementos do que na questão geral, para mim, que era que tipo de situação justifica uma operação policial desse tipo, né? Que tipo de situação excepcional, porque os próprios requerentes... Desculpe, Juliana, te cortar, nada. Mas me chamou a atenção, até porque a gente estava falando isso aqui antes de começar, né? Alguns ministros falavam, a situação do Rio de Janeiro é excepcional, portanto, pega a liminar do ministro Edson Fachin e joga fora, que a liminar dele foi para o Rio de Janeiro. Se o argumento é Rio de Janeiro é excepcional, então não existe a liminar, né? Exatamente isso que os requerentes, inclusive, trouxeram
nos seus memoriais e nos seus embargos de declaração, dizendo que esse argumento que ecoou, né, nas falas de alguns ministros estava sendo usado pelo governo do Estado, dizendo, olha, a situação ela é excepcional em regra, então perde, né, isso acaba com o valor da decisão em si. Diego, você queria fazer uma pergunta para a Juliana, né? Pensando sobre isso que você acabou de falar, Juliana, do que não foi decidido com relação a esses 2 anos, o que aconteceu na vigência dessa liminar, fiquei pensando se daria para a gente dizer, então, que o Supremo não resolveu se o que aconteceu foram violações à cautelar ou fazem parte de situações que seriam justificadas por esses critérios, né? Olhar para trás e saber, foi violação ou é acomodável pela cautelar? Comparar o que aconteceu com a cautelar, isso que ficou faltando. Eu acho que esse é um ótimo ponto. Assim, na fala de alguns ministros, alguém poderia imaginar que estava uma situação de normalidade, que estava se discutindo a atuação das polícias em circunstâncias corriqueiras, né, limites para a atuação da polícia, quando, na verdade, você tem, né, um cenário em que uma ordem do Supremo está vigente e essas operações continuam ocorrendo. E esse caso do Jacarezinho é emblemático, porque foi, né, a operação mais letal e já existia ordem do Supremo. Então, o tribunal não lidar diretamente com isso é curioso, no mínimo, né? É desconsiderar um pouco a realidade sobre a qual estão se baseando esses pedidos, esses argumentos e essas manifestações. Mas eu queria chamar você para a conversa pelo seguinte. Vendo o julgamento, às vezes dava a sensação de que alguns ministros queriam rediscutir a liminar que foi concedida em 2020. E esse não era simplesmente um embargo de declaração para analisar as contradições ou omissões. Mas esse também é um caso que parece um pouco excepcional até no formato, né, Tomás? Oi, Felipe, oi, Juliana, Diego. Sim, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que os ministros do Supremo, alguns ministros do Supremo, ou os ministros do Supremo, às vezes parecem ter dificuldade em se limitar especificamente aos limites, digamos, processuais daquilo que está sendo colocado diante da mesa, né? Teve um momento até que eu achei curioso que a ministra Rosa Weber iniciou o voto dela falando, eu só queria lembrar todo mundo aqui que o que a gente está julgando não são embargos de declaração, uma medida cautelar. Só que depois ela falou isso, só que ela não foi diferente dos outros, apesar disso. Ela passou a item por item, e eu até entendo, por motivos pragmáticos e práticos, era isso que estava na mesa, eles estavam fazendo ali, o julgamento virou isso, o julgamento virou olhar para as medidas listadas e numeradas pelo ministro Fachin e dizer concordo ou não concordo com elas, sem às vezes levar em conta em que medida não concordar com algumas daquelas questões seria não concordar com a decisão original, né? E a gente está no embargo de declaração, aqui formalmente o que deveria estar sendo feito era só discutindo em que medida algumas das decisões que foram tomadas, e tomadas estão, a não ser que a gente vá rever a cautelar, precisavam ser esclarecidas, que tem a ver, de novo, com o pedido que estava lá e como a Juliana começou falando, né? Existia uma certa dúvida, o que significa excepcionalidade, por exemplo. Era isso que estava sendo pedido, né? Mas acabou sendo uma rediscussão ponto por ponto. Acho que os ministros, em geral, têm essa dificuldade. Acho, sim, como você também acabou de falar, que esse é um caso que em si traz esse elemento, que por ser uma decisão sobre estado de coisas inconstitucional, uma situação permanente, digamos aqui, assim, que o Supremo acaba dizendo, acabou decidindo, pontuando diversas medidas que precisavam ser tomadas, em algum momento precisa ter, em certa medida, acaba tendo naturalmente uma discussão sobre, não só sobre esclarecimentos, mas sobre, às vezes, complementos, né? Tudo isso no embargo de declaração vem, acho que formalmente, dentro do título, precisamos esclarecer. Mas na prática, às vezes, precisamos falar um pouco sobre a situação fática, precisamos falar sobre o que está acontecendo, precisamos de esclarecimentos por conta do que está acontecendo, e não esclarecimentos da decisão em si, como foi tomada lá atrás, né? E isso, de fato, parece que o embargo de declaração, nesse caso, serviu a isso, e não me surpreenderia se a gente não visse, em relação a esse caso, novos incidentes como esses, né? Novos pedidos de esclarecimento, novas cautelares ou algo do tipo que a gente vá ver, né? Agora, então acho que isso me chamou a atenção, sim. Eu só queria voltar a uma coisa que a Juliana falou, pontualmente, sobre a situação de normalidade e tal. Uma coisa que me chamou, às vezes, a atenção era que os ministros que, às vezes, se posicionavam contrariamente a algumas das medidas, digamos assim, estruturantes que o ministro Fachin estava propondo, eles, às vezes, né, como preâmbulo, diziam,
é claro que tem que punir o policial individualmente, é claro que o mau policial tem que ser punido, é claro que... Eu acho que falar isso nesse caso, às vezes me chama atenção, porque parece que não se declarou um estado de coisas inconstitucional. Né? Não estamos diante de uma situação... Porque se os mecanismos de punição individual, especificamente, se os protocolos, se tudo estivesse funcionando, realmente o Supremo não tinha nem que estar falando nada sobre isso. Então, parece que às vezes a gente está voltando para trás como se não tivesse sido decidido, aparentemente, que existe sim uma decisão na qual esses mecanismos estão funcionando. E é por conta desses mecanismos estarem funcionando que o Supremo está determinando um monte de coisa. Não só sobre as operações, né? Quando que elas podem ser feitas, uso de força, diversas dessas coisas, mas também a gente vai falar mais sobre isso, sobre órgãos de monitoramento, quem que tem responsabilidade para olhar, em certa medida, e eu encerro com isso, voltando na tragédia que aconteceu em Jacarezinho, né, nesse ato de violência que a gente testemunhou e durante a vigência disso, eu queria lembrar que uma das grandes discussões na época, para além do excesso de força e para além da excepcionalidade, era se foi comunicado a tempo ao Ministério Público, se não foi, coisas do tipo, que são exatamente o tipo de mecanismo institucional que talvez espera-se poderia gerar algum tipo de mudança, que talvez palavras como precisa ser excepcional em si, claro que não vão conseguir. O que você precisa de mecanismos institucionais que façam com que, de fato, essa justificativa tem que ser dada, tem que ser verificada, que a pessoa que deu a justificativa de maneira leviana seja responsabilizada por aquilo e assim por diante. Essa questão que o Tomás levantou vai muito além desse caso, né? Estado de constitucional, a gente já conversou outras vezes aqui sobre o que significa isso. Acho que, em parte, tem ministros que podem discordar da decisão original e querem, se votariam contra ela, talvez, se estivessem lá, mas tem uma questão em aberto também, o que afinal o Supremo consegue fazer quando declara estado de coisa constitucional. Acho que você tocou nesse ponto central, que tem que ter algo a ver com os mecanismos individuais que já existem não estarem funcionando, né? Então, esse caso, para além dos fatos do caso, do problema do caso, é mais a oportunidade do tribunal tentar pensar o que ele pode fazer com esse instrumento. E uma coisa também que eu fiquei pensando o uso, também não é novo esse problema do embargo de declaração ser uma oportunidade para o tribunal revisitar o que já foi decidido no passado. E nesse caso tem uma mudança de composição, né? Esse talvez seja o primeiro grande caso em que a gente vê o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, dois ministros mais recentemente indicados pelo presidente Bolsonaro, né, interagindo no colegiado, já que o André Mendonça acabou de entrar no tribunal. Então, Juliana e Tomás, que acompanharam em mais detalhes esse caso, né, seria legal ouvir vocês sobre isso. E só um comentário, Juliana, antes de passar a palavra para você. O que assemelha, né, Alexandre de Moraes e André Mendonça, dois ex-ministros da Justiça, né? Mas lembrando que o nome do ministério é Ministério da Justiça e Cidadania, né? Mas o ministro, talvez Alexandre de Moraes, ficasse mais isolado nessa visão mais pró-polícia, mais pró-segurança pública, nessa dicotomia com direitos humanos e tal. E o André Mendonça e o Nunes Marques parece que puxaram um pouco essa régua, né, Juliana? Com certeza, eles totalmente, a meu ver, mudaram esse enquadramento, mudaram o ponto do meio da discussão, né? Se ficava ali o razoável no sentido de um meio termo entre o Alexandre de Moraes e o Fachin, Alexandre de Moraes num extremo, agora o Alexandre de Moraes ele foi alçado à posição mais do meio em razão desses extremos que surgiram. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que o André Mendonça, né, ministro André Mendonça, na sessão de estreia dele, né, não se intimidou ao discordar de pontos muito básicos da decisão que foram unânimes, né, e que ele foi o único divergente, inclusive com relação à questão da excepcionalidade das operações, da excepcionalidade do uso da força letal, né? Em alguns momentos ele chegou a dizer que achava que ficava muito vago e que isso podia, né, amedrontar os policiais em razão da sua potencial responsabilização. Né? Então, assim, é impressionante, porque um caso, né, é sensível, o ministro recém-chegado ele não se furtou a se posicionar e divergir nesses pontos de muito acordo, e em outros divergiu junto com o ministro Nunes Marques. Né? E eu queria aqui até retomar um ponto que o Tomás trouxe, que é essa visão divergente da realidade subjacente, né, que inclusive ensejou a ação. Isso já estava um pouco colocado na divergência entre o Alexandre de Moraes
e o Fachin, eu me lembro que a gente chegou a comentar isso aqui. Mas nesse caso específico desses novos votos, isso fica evidente de uma maneira bem extrema, né? Porque são feitas afirmações que não parecem ter lastro nenhum no que está sendo apresentado, ou pelo menos esse lastro não foi trazido, né, nas ações. Lembrando que houve audiência pública nessa ação e a audiência pública não foi mencionada nesses votos divergentes, né, para justificar em termos de dados. Inclusive, teve uma situação bem flagrante ali, né, que foi no voto do ministro Nunes Marques, em que ele começou a fazer afirmações a partir de rumores, né, dizendo notícias que chegam do que poderia ter ocorrido nessas comunidades durante as interrupções, em que o ministro relator Fachin chegou a interrompê-lo, né, e alertá-lo, dizendo é preciso ter muita cautela para fazer ilações, no que o ministro Nunes Marques responde, a ilação nem cheguei a fazer, mas vou fazer. Aí ele começa a falar, não temos informações concretas, mas começa a fazer ilações, de fato, né, dizer que os bloqueios aumentaram, que haveria construção de bunkers e coisas assim, reafirmando que isso são rumores, mas, de alguma maneira, tornando esses rumores realidades ao serem proferidos ali de maneira a embasar uma decisão ou um voto de um ministro do Supremo. Então, essa divergência da leitura da realidade, ela se extrema ali, inclusive a partir do que são rumores, confirmados pela própria pessoa, né, o ministro Nunes Marques estava emitindo essa mensagem. Então, acho que isso chama bastante atenção, sobretudo num caso que tem uma amplíssima participação social, né, e teve audiência pública. Então, é um caso que está tendo participação, que tem dados produzidos, né, e quando, pelo advogado da requerente, foram trazidos alguns dados a partir da manifestação do ministro Nunes Marques, a resposta foi, tem que ver esses dados aí, não é bem assim. Então, uma dificuldade de lidar, né, com essas evidências da realidade concreta. Eu queria só fazer uma última pergunta sobre esse assunto para o Tomás. Claro, vocês fiquem à vontade para reagir também. Mas, Tomás, a gente estava conversando um pouco antes e a gente percebe, às vezes, uma crítica muito grande ao processo decisório do Supremo, de que não tem interação entre os ministros, e você chamava a atenção, né, de que esse caso foi de amplíssimo debate entre eles, até foi um teste de fogo ali para o ministro André Mendonça, né, porque ele foi quase ressabatinado nesse processo pelos demais ministros. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Inclusive sobre os grupos que se formaram, né, os grupos que se formaram nos votos, os placares são meio esquisitos, né, a um olhar comum, pareceria algo estranho, fora da normalidade. Eu acho que um caso como esse é um caso interessante para quem se interessa pelo Supremo, para como que as decisões são tomadas, que tem muitas coisas diferentes que a gente pode notar, observando com atenção a maneira como se dão essas divergências, né? Então, a primeira que eu falei, existe um certo mito, às vezes, de que os ministros do Supremo não deliberam, né? Que eles chegam com voto escrito, que eles não mudam de posição. E eu acho que um caso como esse mostra que tem ajuste de posição, tem mudança de posicionamento, desde a sua origem, né? Desde ali da posição do ministro Fachin, e depois o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, a maneira como o ministro Fachin ajustou certos posicionamentos de acordo com eles, a maneira como alguns eles não se ajustaram e alguns eles ficaram vencidos mesmo. Então, a primeira coisa que eu ia falar é tem conversa, tem divergência, tem ajuste de votos, tem uma busca, às vezes, tem assim, uma escuta um dos outros em certa medida, parece ter, eu acho que a gente vê isso em alguns casos, e uma escuta de boa fé, realmente, em diversos casos. Mas tem também pontos de divergência que são pontos que são incontornáveis, são maneiras diferentes de enxergar o mundo ou de valorar o mundo, né? Quais são os valores constitucionais que têm prioridade para alguns desses ministros. E daí, sobre isso, de novo, é importante do colegiado, uma coisa que a gente sempre fala assim, é ótimo, é por isso que o colegiado é o colegiado, é por isso que as decisões do Supremo têm que ser tomadas pelo colegiado. Porque num colegiado você tem 11 ministros diferentes, nomeados por presidentes diferentes, em momentos diferentes, sabatinados por senados diferentes, que têm formações diferentes, que têm histórias de vidas diferentes, né, que tem diversas, e é dessa divergência, digamos assim, que eu diria, ou dessa pluralidade, né, que poderia ser muito maior, é claro, o Supremo está longe de ser tão diverso quanto a sociedade brasileira, mas dessa pluralidade que existe entre eles, pelo menos de perfil e de formação e de nomeação política, que às vezes chama atenção quando todo mundo concorda com um ponto, né, ou quando você tem grande consenso sobre alguns pontos,
e assim como chama atenção as divergências, e as divergências são interessantes, né? Então, eu acho que vocês já pontuaram, chama atenção para o ministro, né, André Mendonça, na sua primeira sessão, não pelo fato de que ele está divergindo do ministro Fachin, né, mas pelo fato de que algumas posições ele estava divergindo sozinho, ou apenas ele, né, e Nunes Marques, né? E, de novo, dois ministros que aí sim são muito mais parecidos, pelo menos no quesito nomeação, dois ministros nomeados pelo ministro de Bolsonaro nesse momento que nós vivemos, né? Num caso que toca em pautas profundamente conectadas com o discurso político de Bolsonaro e do seu grupo político, né? Que tem a ver com violência policial, segurança pública e assim por diante. Então, eu chamaria atenção para isso. A Júlia já falou disso, né? O André Mendonça ficou vencido em certos pontos que pareciam quase triviais, assim, sobre em que todos os outros 10 ministros, inclusive Nunes Marques, não ficaram vencidos, né? Sobre, por exemplo, utilização de força, reconhecer que o uso da força letal por agentes do Estado só se justifica em casos de extremos, quando exauridos todos os meios ou for necessário para proteger a vida ou prevenir o dano sério, né? Então parecia algo que deveria gerar grandes divergências. Foi exatamente sobre esse tipo de ponto que ele falou, não, isso às vezes vai limitar o bom policial e não vai limitar o mal. É esse tipo de argumento que a gente viu, né? Então eu chamaria atenção para isso. Eu chamaria também atenção para quem observar, não vou entrar nos detalhes, mas você vê às vezes em algumas posições minorias vencidas, que para quem às vezes tem uma visão meio digamos, apenas por notícias, apenas por manchetes do Supremo, sim, às vezes não nota, mas você vê, às vezes, tem ali certos pontos em que ficaram vencidos o ministro Fachin como relator, acompanhados pelo ministro Barroso, ministro Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, né? Um grupo que talvez algumas pessoas imaginassem que não iam ver juntos vencidos num posicionamento como esse. O ministro Fachin com o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes vencidos, por exemplo, sobre a questão de competência do Ministério Público Federal e assim por diante. Então, primeiro que esses casos são complexos, casos como esse que tem tantos pontos, às vezes as divergências sobre um ponto formam grupos diferentes, eu chamaria atenção para isso. Eu só terminaria, acho que sobre isso, né, já que eu queria voltar, né, isso é divergência, as posições, já que a gente está falando do André Mendonça e dos seus posicionamentos anedóticos, digamos assim, como que a Juliana já mencionou, as ilações que a gente viu às vezes. Me chamou a atenção que esse discurso, que de novo, que é um discurso que existe na nossa sociedade, às vezes que vem um discurso contra a tese do ministro Fachin, que é uma tese de defesa de direitos fundamentais, né, em termos de proteção contra a violência policial de pessoas que vivem naquela comunidade, sendo às vezes votar contra algumas dessas teses, usando argumentos de direitos fundamentais. Né? Falar, não, a segurança pública é fundamental, porque sem segurança pública não tem educação, não tem saúde e assim por diante. Eu só queria chamar a atenção que, quando a gente está falando isso, parece uma coisa trivial. A gente está falando de operações militares em uma área residencial profundamente populosa, né? Que a gente, inclusive, acompanha nas notícias, as notícias, inclusive, de pessoas que não tem nada a ver com a situação, sendo vítimas, né, de balas ditas perdidas, digamos assim, ou em situações como essa. Então, essas operações, elas são profundamente disruptivas dos direitos fundamentais dessas pessoas, do jeito de ir vir, a pessoa que não pode sair de casa ou voltar para casa do trabalho, e a pessoa que não pode ir para a escola. Ele mencionou a educação, o fato que a escola às vezes é fechada, a aula é cancelada, o que acontece com essas crianças. Isso é algo que de novo, a Juliana mencionou a falta de ouvir a audiência pública, de ouvir a sociedade civil das pessoas que, de fato, moram naquela comunidade e vêm falando. Me lembra que, dentre outras organizações, mas eu especificamente me lembro, que a Redes da Maré, há algum tempo, começou a tentar computar operações, tentando colocar isso do outro lado, né? Geralmente você vê operações policiais, diz lá quantos fuzis foram apreendidos, quantos quilos de algum entorpecente foram... E a Redes da Maré começou uma iniciativa de falar quantos dias de aula foram cancelados, quantas horas as pessoas ficaram proibidas de entrar nos seus bairros, porque isso também entra na balança. E que quando o ministro Fachin propôs a sua posição nesse caso, ele não está tentando proibir operações policiais, dizendo que elas não podem acontecer nunca, né? E o que a gente está tentando, o que a gente está tentando entender, quando a gente entender o que significa ser excepcionais não é nunca. Mas ser excepcionais, eu acho que é levar a sério que tem, sim, diversos problemas que afetam as pessoas daquela comunidade e que às vezes não vale a pena, né? Notei, inclusive, e eu encerro com isso de verdade. O ministro André Mendonça deu o exemplo do celular dele que foi apreendido, que para recuperar o celular dele foi necessária uma grande operação com mobilização da polícia militar e assim por diante para recuperar, porque seria uma área em que não seria possível
entrar sem isso. É verdade, mas talvez o que eu estou chamando a atenção é quantas vidas e quantas pessoas tiveram a sua vida afetada por uma grande operação para encontrar um celular. Você que vai dizer que era do Ministro da Justiça, tinha dados sigilosos, não vou entrar nem nesse mérito. Estou dizendo o seguinte, que às vezes um celular pode não valer a pena você ter uma operação desse tipo. Não estou dizendo que a lei não tem que ser exercida, mas talvez não valha a pena você entrar com blindados armados e fuzis entrando em confronto armado com pessoas por conta de um celular. E, Tomás, ilustrativo também dessa abordagem dos direitos fundamentais meio enviesada que a gente viu nesse julgamento de ontem, foi o argumento trazido também pelo ministro Nunes Marques de que câmeras nos uniformes dos policiais violariam o direito fundamental à proteção de dados dos policiais, ainda mais porque um hacker poderia invadir os arquivos dessas câmeras e prejudicar, inclusive, a imagem, os dados de pessoas que pudessem ter sido pegas ali naquela filmagem durante a operação. Então, acho que a pergunta que deveria ser feita ao ministro Nunes Marques seria, então, você está dizendo que as câmeras são inconstitucionais? Quase que leva para o outro lado, né? Mas eu chamaria a atenção, já que você mencionou, que realmente esse foi um dos pontos em que André Mendonça e Nunes Marques ficaram vencidos solitariamente. Né? Exatamente esse ponto das câmeras. Vamos aqui para o nosso segundo tema, falar sobre TSE, sobre a relação com o presidente Jair Bolsonaro. Essa semana, o presidente do TSE, na abertura do ano judiciário, na terça-feira, fez um discurso bastante severo, acusando o Bolsonaro de vazar informações sigilosas na investigação sobre o ataque hacker ao TSE, aquele ataque no ano passado. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou a estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Eu queria chamar o Diego para a gente falar sobre isso, porque esse inquérito, quando começou, vamos lembrar um pouquinho disso, né? Esse inquérito, a partir de uma queixa-crime do próprio TSE. O TSE encaminha uma queixa-crime ao Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro Alexandre de Moraes abre de ofício esse inquérito, encaminha para a Polícia Federal, para delegados que trabalham lá nessas investigações com o ministro Alexandre de Moraes, e era um inquérito pensado, conforme assessores do próprio TSE, para responsabilizar o presidente, obviamente, né, porque ficou muito clara o vazamento das informações na live que ele promoveu, mas que poderiam dar margem para qualquer partido ou qualquer candidato contestar, inclusive, o registro de candidatura de Bolsonaro. E agora a gente vai chegar num momento de decisão, afinal de contas. Esse inquérito foi encaminhado para o Procurador-Geral da República, que a Polícia Federal já disse que está concluído e tem indícios suficientes da participação do presidente, e agora a gente tem que ver o que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai fazer, e se por um acaso isso vai ter alguma conclusão, alguma consequência no Tribunal Superior Eleitoral, porque mesmo logo depois desse discurso do presidente Barroso, alguns ministros fizeram ou concordaram com uma possível comparação entre o caso de Bolsonaro e daquele deputado Francisquini, que foi cassado por falar das urnas eletrônicas e levantar contestações sobre a regularidade da eleição via urnas eletrônicas. Então, eu queria chamar o Diego para a gente falar sobre esse assunto, Diego, retomando aquela nossa discussão na semana passada, né? Bolsonaro não foi prestar depoimento à Polícia Federal, o que acontece agora, porque a gente não sabe se Augusto Aras vai ou não vai denunciar o presidente, e também tem essa possível repercussão. Será que o TSE, em algum momento, se provocado for,
vai impedir a candidatura de alguém à presidência da República? A gente nunca viu isso acontecer. Felipe, esse discurso do Barroso, ele é importante por vários motivos, mas uma coisa que eu acho importante destacar é que ele coloca um fato novo na discussão, pelo menos para mim, né? Ele menciona danos materiais, né, riscos concretos à segurança do TSE que foram criados por essa divulgação daquele inquérito. Eu acho que isso é uma das coisas trazidas pela investigação da Polícia Federal e que não estava claro com a simples conduta de revelar, né, de tornar público uma informação, um inquérito, um documento que era sigiloso. Acho que, para além das implicações, das consequências, né, da quebra do sigilo, do não respeito às condições com as quais aqueles documentos foram compartilhados com o deputado Felipe Barros, que compartilhou com o presidente, existe isso que o ministro Barroso está destacando. Não foi só uma conduta lá atrás em si que desrespeitou regras de sigilo. O ministro Barroso está dizendo que essa exposição da estrutura interna do TSE serviu para ataques à instituição. E por que isso é importante? Eu vou falar alguns pontos que, a partir dessa constatação, que eu acho que a gente pode explorar. Né? Primeiro, né, você tem a Polícia Federal do governo Bolsonaro tá concluindo que houve, né, provavelmente houve a prática aí de um crime, né? As pessoas envolvidas sabiam que estavam violando a lei, mas no fim não há um indiciamento, o ato pelo qual a Polícia Federal diz que acredita ter havido, né, a prática de crime, não há formalmente esse indiciamento no caso das autoridades com foro, do presidente Bolsonaro, deputado Felipe Barros. Há o indiciamento apenas, e a gente já fala por que não há. O Supremo entende que isso precisaria ser feito com anuência da autoridade judicial que está presidindo, que está monitorando essas investigações contra autoridades com foro. O Supremo, o relator do caso, e o papel da PGR nisso a gente pode falar um pouco já quando a gente for especular sobre o futuro. Mas antes disso, eu acho interessante que, embora o valor jurídico do indiciamento seja zero, né, simbolicamente, foi indiciado Mauro Cid, que é um assistente do Bolsonaro, né, que aparece como alguém que recebeu essas informações e que organiza a divulgação dessas informações nas lives que o presidente faz, o que eu acho que é um sinal interessante, dizendo, olha, tudo bem, tem autoridades poderosas envolvidas com foro, que o procedimento é mais custoso, que envolve todo um cálculo político, tem anteparos, mas tem pessoas que os ajudam e que as ajudam que podem ser investigadas e punidas, às vezes, no curto prazo. Né? Então, essa é a situação do Mauro Cid. E é interessante que o relatório menciona, e aí um outro ponto que eu queria destacar, né, que o papel dessas pessoas, como o senhor Mauro Cid, no caso, de divulgar essas informações, né, nessas lives, inclusive naquela live em que houve a associação feita pelo presidente entre a vacina e HIV, né? E haveria maior chance de você contrair HIV, de você algum absurdo nesse sentido. E o que a Polícia Federal, então, pede ao fim do inquérito? Que haja um compartilhamento, né, desse inquérito com o inquérito das milícias digitais, que está sendo presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano. Também, então, exatamente. O que isso nos diz? Acho que tem aí parte de um movimento mais geral, né? Acho que desde o inquérito das fake news de 2019, depois o inquérito dos atos antidemocráticos, é como se as coisas estivessem convergindo nesse espaço entre o TSE, o Supremo, né, a PGR, a Polícia Federal, para a investigação em torno dessa estrutura, né, de milícias digitais, gabinete do ódio, um modo organizado de você produzir informações, estimular ataques, produzir desinformação, estimular ataques à democracia. No fundo, o que a Polícia Federal acaba fazendo nesse relatório é apontar também nessa direção, mostrando, olha, tem aí um modus operandi que é parecido. E isso é relevante, mas isso coloca algumas perguntas adicionais, como as que você colocou, Felipe, né? Qual a implicação eleitoral disso? Isso é parte de um inquérito que o TSE... Diego, até porque a gente não aposta cá para nós, né? A gente não aposta que a PGR vai oferecer uma denúncia. Tem uma outra dificuldade também, só voltando nesse ponto, que é, como esse inquérito foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes, o que o Procurador-Geral da República vai fazer? Ele não teve participação direta. Então, ele vai oferecer denúncia?
ninguém acredita muito nessa hipótese de oferecimento da denúncia contra o presidente da República pelo Procurador-Geral da República no inquérito do qual ele não participou diretamente. Então, tem vários problemas. Esse inquérito antecipa, inclusive, alguns problemas do inquérito de fake news, né? Assim, o que vai ser feito ao final e ao cabo dessa investigação? Então, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Eu não entendo o suficiente e acho que aí, mesmo para quem entende, deve estar um pouquinho aberto o que vai acontecer daqui para frente, que é o seguinte, né? Não está muito claro, lendo a jurisprudência do Supremo sobre esse tema, se a Polícia Federal, então, ela pede o indiciamento para o relator do caso, se ela encaminha para a PGR. Mesmo não tendo valor jurídico nenhum em si o indiciamento, esses dois caminhos têm timings, têm tempos diferentes, né? Se manda para o ministro relator, no caso o Alexandre de Moraes, pode acontecer coisas como ele pedir, né, investigações adicionais, ele enviar pedido para cá, ofício para lá, essas coisas podem afetar o tempo até que a bola pare na quadra do PGR. Ou então, eu realmente não sei se daqui para frente o caminho vai ser do envio direto para o PGR, para que ele decida o que fazer, então, se ele vai formalizar esse indiciamento. Não está claro para mim o que vai acontecer, mas acho que tem essa implicação de tempo. E, no fundo, o tempo pode ser decisivo, porque essas coisas todas podem ir criando fatos políticos, né? Pois é, Diego, até fazendo a ponte com o eleitoral, que eu te interrompi nessa hora, eu te interrompo de novo, mas para a gente caminhar nesse sentido, que qualquer partido político poderia pedir ao TSE a impugnação de uma eventual candidatura de Bolsonaro por conta desses fatos. Lembrando, quando houve a cassação desse deputado paranaense Francisquini, o que se disse, inclusive está na imprensa, todo mundo pode procurar na época, que era uma decisão que serviria de recado para quem quisesse fazer a mesma coisa. Portanto, Bolsonaro, que vinha falando das urnas, etc, etc. Está aí. Se queriam um precedente, o ministro Barroso avançou o sinal e já falou, esse é o caso. Então, qualquer partido poderia pedir isso, mas o TSE faria? Alguns ministros até falaram, olha, a comparação é possível, sim, dos dois casos, mas guardadas as devidas circunstâncias e proporções. Mas a gente já viu o TSE lidando com o caso Dilma Temer, já viu, inclusive, o TSE lidando com o caso Bolsonaro-Mourão. Vai impedir a candidatura de um presidente da República à reeleição? Difícil, né? Acho que esse é o problema. Não sei nem se faz sentido se impedir a candidatura, mas me parece que o que se construiu ali foi esse arcabouço para isso. O TSE acho que já passou por vários processos nos últimos anos de se deparar com problemas novos que a realidade tecnológica, social, econômica traz, né? Novas formas de abuso de poder econômico, novas formas de abuso de poder político, e o TSE vai criando instrumentos para lidar com esses novos problemas, né? E desinformação é o mais recente dessas transformações. Mas tem um problema que permanece, né? Você pode criar o instrumento que você quiser, mas o TSE se coloca diante de uma situação muito diferente quando ele tem que caçar, né, anular uma candidatura de um governador até o do presidente da República. O presidente da República a gente sabe que nunca aconteceu. Na esfera federal, o TSE nunca usou todas as armas que diz que tem. Então, esse é um desses casos que eles podem até dizer que tem, né, novos instrumentos, novos mecanismos para lidar com fake news. Mas o problema de sempre permanece. Esse novo instrumento vai ser colocado nesse terreno inédito, né, contra um presidente da República. Eu não aposto nesse cenário de forma alguma. Mas aí eu vou lembrar uma coisa que você falou, Felipe, há algumas semanas. Você mencionou a possibilidade, não de medidas tão drásticas quanto você, né, impedir a candidatura, mas, por exemplo, medidas cautelares que poderiam ser tomadas envolvendo, por exemplo, a participação do presidente em redes sociais e outros atores em redes sociais. E eu acho difícil, a gente conversou sobre isso há um tempo, e eu acho que é difícil saber se isso é tão gravoso quanto, menos gravoso quanto, né? Mais gravoso do que impedir de concorrer não é, certamente, mas é difícil saber como é que isso poderia ser usado pelo TSE, mas eu colocaria só essa pergunta, será que talvez não esteja aí algo que pode acontecer, ainda que o TSE não chegue ao ponto de fazer nada com relação à candidatura em si, adotar alguma medida com relação à participação em redes sociais, lembrando dessa discussão antiga nossa aqui. Tomás? Não, eu, particularmente, não apostaria no TSE fazendo algo tão drástico. Mas eu chamaria atenção para que esse precedente, né, do Francisquini pode ser relevante por um motivo, me pareceu na época e continua me parecendo. Claro que ele tem essa relevância
em relação a qualquer pessoa que tome essa conduta. E, portanto, se o presidente tomar essa conduta, será que isso significa que terá a mesma consequência para, né, o presidente ou o candidato a presidente, candidato à reeleição, no caso, não, candidato à presidência? E a pergunta é, teoricamente sim, formalmente sim, mas nós sabemos as dificuldades disso valer. Sempre me pareceu, e continua parecendo, que a relevância maior é para todos os candidatos a deputado federal do país. Porque esse sim, para além do precedente se aplicar, a coragem do TSE, ou né, mais do que coragem, né, a coragem institucional, a capacidade também do TSE se sentir capaz de atuar é muito maior. Então, será que já não teria um impacto grande? Claro, e será que o TSE já não está apostando, né? Não na sua capacidade de silenciar o Bolsonaro, mas talvez em silenciar diversos outros candidatos eleitos ou não, né, pessoas em cargos atualmente ou que pretendem estar em cargos no futuro, que teriam adotado esse tipo de discurso. E isso já me parece ter um potencial, digamos, de moderação de radicalismos e de absurdos e de fake news relevante. Mesmo que em relação ao próprio presidente e suas próprias lives, realmente até hoje não parece eu ter nada que conseguisse de fato fazer a gente ver moderação. E até a discussão se seria saudável para uma disputa tirar o presidente da República num cenário em que ele tem uma aprovação como essa. Talvez nós voltássemos a um debate de perseguido, de que a justiça eleitoral, o judiciário o cassou, impediu de concorrer, coisa que a gente viu, inclusive, sendo o argumento do ex-presidente Lula. Então, será que para o processo eleitoral seria bom? Aparentemente não. Eu estou com você, Tomás, também não aposto, e tem uma dificuldade adicional que é de tempo. Mesmo que se entre com uma ação de impugnação, de investigação, melhor dizendo, tem um tempo para que isso ocorra, e é difícil que isso se conclua antes das eleições. Pode ser que essas investigações demorem. No caso de Dilma Temer, demorou bastante. No caso Bolsonaro, também demorou bastante. Acho um pouco complexo, complicado em vários pontos que isso evolua. Diego, você que tem algo para completar? É só perguntar se não fica alguma coisa do que está acontecendo agora que pode ter efeitos para o Bolsonaro, caso ele não seja reeleito, né, depois de sair do cargo. Eu também não estou atento aí aos prazos, né, e quais instituições teriam que decidir antes dele sair do cargo sobre se esses fatos constituem infrações, que tipo de infrações, que implicações, mas eu acho que seria interessante imaginar que, dependendo, né, do que for acontecendo, podem ser novos elementos para ações contra a pessoa física do presidente Bolsonaro depois dele sair do cargo da presidência da República. Acho que tudo vai depender muito também da atuação do Augusto Aras nesses próximos meses agora, como você pontuou, Felipe. Bom, vamos lá para a nossa rodada final. Eu queria começar com a Juliana, para a gente apontar um fato, uma decisão, uma personagem da semana que fuja do nosso óbvio e ululante. Juliana. Então, eu vou mencionar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que autorizou a publicação da reportagem da Piauí sobre o Márcio Smelling, né, aquele caso ocorrido no âmbito, né, da Rede Globo, de assédio moral, assédio sexual contra mulheres funcionárias, e que havia sido publicada uma primeira reportagem, houve uma decisão judicial que vedou a publicação de uma segunda notícia sobre esse caso durante, né, as investigações, e a gente estabeleceu o recolhimento dos exemplares da revista e retirada do ar do texto digital. Então, o ministro Gilmar Mendes aí fez prevalecer a liberdade de expressão e né, considerou aí que a censura prévia limita a liberdade de imprensa e que é vedada pela Constituição. Então, um caso importante aí de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Tomás, e você? Então, um caso que me chamou a atenção, né, uma decisão que me chamou a atenção essa semana, foi uma decisão de um juiz num mandado de segurança em que o Eduardo Bolsonaro entrou, né, contra um anúncio, tendo visto um anúncio do Detran de São Paulo, dizendo que vai exigir comprovante de vacinação para quem quiser fazer exame prático de carteira de habilitação de motorista, né? E por que isso me chamou a atenção? Em certa medida, parece um caso pequeno e inclusive, uma das seguranças que nem conhecido foi, né? Não teve nenhum impacto direto no mundo no momento. Mas teve, né? Isso significa que a posição do Detran, por enquanto, permanece, a exigência permanece, e isso conecta com algo que a gente já discutiu aqui em programas anteriores, quando a gente estava falando, inclusive, da decisão do ministro Lewandowski sobre
sobre vacina obrigatória, né? E dizendo que, no qual ele próprio disse que isso se materializaria, né? A decisão dele basicamente colocava a bola nas mãos exatamente desses casos concretos que vão se manifestar e pipocar pelo Brasil inteiro. Então chama a atenção que isso está acontecendo, vai continuar acontecendo, e o que você imagina que, né, esses conflitos vão virar sempre conflitos sobre a razoabilidade da exigência ou não, num contexto específico, em relação a um tipo de atividade específica, né? Então a decisão, às vezes, claro que vai mudar de juiz para juiz, de estado para estado, cidade para cidade, isso é uma variação normal, até ter algum tipo de pacificação, algum tipo de jurisprudência mais uniforme sobre isso, mas a discussão vai acabar sendo, né, em que medida exigir vacina para prova prática pode, e para quê? Para show, para concerto, para teatro, para academia, esses casos vão aparecer dessa maneira individual, e em certa medida, se isso é verdade que não é uma obrigatoriedade direta da vacina, ela acaba sendo indiretamente uma maneira de fazer com que tenha custo não tomar vacina. Se você não quer tomar vacina, tudo bem, ninguém vai te obrigar a tomar vacina, mas talvez tenham certas atividades que você não possa fazer, tendo em vista a sua decisão. E daí, de novo, nesse caso, aparentemente, segundo o Detran de São Paulo, isso inclui prova prática para tirar a carteira de motorista. Irônico, talvez, que essa pessoa talvez seja muito mais perigosa andando de ônibus por aí, mas de qualquer maneira, eu acho que é assim que esses conflitos vão aparecer. É interessante a gente ver eles se manifestando. Para fechar, Diego. Vou destacar a frase do presidente Bolsonaro de que mais importante do que a eleição presidencial desse ano são as indicações para ministro do Supremo em 2023. Assim, a frase, nesses termos, ela não faz o menor sentido, né? Porque quem indica é o presidente eleito. Mas o que eu acho que o presidente quis dizer, e ele tem razão, é que uma das coisas fundamentais que estão em jogo nessa eleição presidencial agora é quem vai indicar os próximos ministros do Supremo. E eu acho que só quem, né, vive numa ilha nos últimos anos desconheceria o papel central que essas indicações têm para o governo fazer, né, as suas políticas, lidar com os outros poderes, levar adiante o seu programa de governo, ou no caso de um presidente como Bolsonaro, até se defender, né, de eventuais acusações de responsabilidade. E isso é importante conectar com o que a Juliana e o Tomás estavam falando sobre essa decisão das operações policiais, né? Porque uma das coisas, se não me engano, foi a Juliana que observou, né, o Cássio Nunes Marques sozinho tinha um efeito muito diferente do Cássio Nunes Marques com o André Mendonça, né? Eles juntos, eles alargam muito mais o espectro do que é a discussão razoável. E eu lembraria, por exemplo, que o ministro Cássio Nunes Marques deu aquela liminar autorizando os cultos, a realização de cultos presenciais na pandemia, dentro de algumas pequenas restrições, mas basicamente autorizando. E fez, a gente comentou na época como teve algum peso o ministro Toffoli ter votado junto com ele nesse caso, né? Uma decisão que nós consideramos péssima, fizemos várias críticas, mas aí você tem um outro ministro do Supremo que diz, não, eu concordo, e não deu seu voto, não deu um voto próprio, seguiu o voto do ministro Nunes Marques, né? Esse tipo de coisa faz diferença, né? Você está sinalizando que aquilo não é uma loucura, embora nos pareça, nesse exemplo que eu dei, uma loucura. E eu acho que agora essa dinâmica vai ser muito mais rotinizada no Supremo, né? Você tem dois ministros que vêm de uma visão de mundo mais parecida, no curto prazo, estão envolvidos com audiências que são mais parecidas, então acho que a gente vai ver isso que a Juliana colocou como propriedade, né, já visível nesse caso, acho que a gente vai ver isso se desenrolando com mais força agora em 2023, com duas novas indicações, se forem do presidente Bolsonaro, então aí, né, o cenário se transforma completamente, ainda que não haja uma maioria em si de ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, transformaria completamente, muito mais do que esses 4 votos, a dinâmica do tribunal. Lembrando só, né, Diego, que essas 2 vagas vão ser de 2 ministros indicados por governos do PT, né, Lewandowski e Rosa Weber, que têm posicionamentos em vários temas muito ligados realmente a uma ideologia de esquerda. Portanto, trocá-los por 2 indicações feitas pelo presidente Bolsonaro seria realmente uma mudança drástica no desenho do tribunal, e aqui não faço nem valoração, né? Mas de fato seriam trocar duas pessoas que têm uma ligação ou um pensamento mais próximo da ideologia de esquerda, e isso de fato interferiria no jogo de poderes dentro do tribunal. Fala, Diego, diga.
Eu só ia dizer que uma das coisas que acho que já muda é o que é o razoável no tribunal com relação ao conservadorismo em costumes, né? A gente já sabe que esses dois ministros afetam bastante isso. E... Não, interfere em outro ponto, Diego, sensível, o direito do trabalho, por exemplo. Direito do trabalho. Sensivelmente trocá-los, tirá-los e colocar alguém mais próximo a Nunes Marques e André Mendonça altera gravemente a equação de forças. E já é, na verdade, uma temática, né, Juliana, em que os, digamos assim, liberais econômicos já têm maioria no Supremo, né? Seria esmagador, só sobraria talvez o ministro Fachin para contar a história. Então, acho que esse ponto também é relevante pensar no direito do trabalho, o impacto que isso teria. Mas vamos ver, tem eleições pela frente, vamos ver o que vai acontecer. Temos muito assunto ainda. Gente, obrigado mais uma vez. Até sexta da semana que vem para a gente gravar o nosso próximo episódio do Sem Precedentes. Obrigado, Juliana, Tomás, Diego, e até lá. Obrigado. Valeu, até mais. Você consegue antecipar os cenários políticos no Brasil em 2022? No Jota, nós oferecemos previsibilidade para nossos clientes, com soluções inteligentes para monitorar o processo eleitoral brasileiro. Aqui, você tem acesso a ferramentas de inteligência artificial para monitorar as intenções de voto e a popularidade presidencial. Com essas ferramentas e a cobertura dos especialistas do Jota, é possível entender as tendências e acompanhar de perto os bastidores dos três poderes. A partir dessa combinação única, antecipamos, por exemplo, a decisão de março do ministro Fachin, que tornaria Lula elegível. Desde julho, também previmos que João Dória venceria as prévias do PSDB. E no dia 7 de setembro, avisamos nossos assinantes que Sérgio Moro seria candidato à presidência. Além disso, nossa cobertura permite também acompanhar de perto o Congresso para alertar nossos assinantes sobre fatos que podem interferir na eleição, como a aprovação da PEC dos precatórios e o valor exato de R$ 400 do Auxílio Brasil. Assim como acertamos o resultado da última eleição presidencial com uma margem de menos de 1 ponto percentual. E você, como está se preparando para a eleição mais tumultuada da história recente do Brasil? Tudo o que você vai descobrir só amanhã, você encontra hoje no Jota Propoder.